e como que tu parou lá? Tipo assim, como que aconteceu essa tua ida pra lá? Tipo, tu se organizou no financeiro aqui? Não? Como que foi a história? Organização zero. Já tinha o passaporte desde 2017, É. vontade de ir. E só que aquela mesma questão. Aí pronto, começo de 2022, eu falei, cara, tá complicado aqui. Eu tô com algumas pendências aqui que eu acho que mesmo eu trabalhando em 24 horas aqui, eu não vou conseguir colocar isso em dia, cara. Isso tá complicado, isso ferra a cabeça do homem. A gente que é homem sabe, né, com família, e a minha mãe, meu pai e meu irmão são prioridade pra mim, eu também quero ajudar eles, então a gente como família, a gente sabe, cara, isso tá pesando demais. Sim. Tá pesando demais. E eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Eu falei assim, cara, eu vou embora. E aí um rapaz que inclusive eu conheci, até ele era da Shalom, postou que tava lá com a esposa e que tinha ido morar lá. O nome dele é Marcelo. E eu mandei uma mensagem no Message, falei, cara, onde é que você tá? Ele falou, cara, tô aqui em Portugal. Eu falei, mano, como é que tá aí e tal? Abril ou maio, eu acho que era abril de 2022. E ele começou a comentar, eu falei, cara, eu tô com uma vontade pra ir, mas assim, 22 eu pretendo ir lá pro segundo semestre de 2023. Eu consigo juntar uma grana pouca, com certeza, mas eu consigo juntar pra dar um jeito pra ir pra lá. Só que por algum acaso aconteceu de em julho, antes do meu aniversário, acho que era dia 13 mais ou menos, dia 10, tinha um cara que eu acompanhava no Instagram e tava com essas ações de um iPhone ou isso, aquilo. Uhum. E, cara, eu já acompanhava ele, eu conheci ele em São Paulo em 2019, então eu tive uma confiabilidade maior pra pegar e uma confiança maior pra comprar, né? E eu peguei R$250 que eu tinha, cara, e comprei 260 e pouquinho. Porque, tipo assim, tinha 2 prêmios. Tinha ou o iPhone ou R$5.000. Tipo uma rifa? Era um rival, eles fazem, como é que eles chamam? Sorteio, tipo assim, tu compra um número premiado, alguma coisa assim? Ação, isso, exatamente, produção. Muito obrigado, produção. Valeu, produção. Valeu, produção. Eu queria responder, mas tô comendo a batatinha. Valeu, Grazi. E daí ele tava fazendo uma açãozinha e eu acho que era a segunda ou terceira ação dele que ele tava fazendo. Cara, 5 mil um iPhone. Aí só que tinha 2 prêmios. Tinha ou 5 mil iPhone, certo? E o outro prêmio era pra quem comprasse mais números. E tinha uma tabela de quem tava comprando mais números. E eu fiquei de olho. E quando faltava ali uns 2 dias pra acabar, um dia eu vi que ninguém tinha gastado mais de 250. O cara foi lá e comprou 250. Eu falei, comprei 263. R$263. Eu não lembro quanto é que era o valor de cada uma. Mas era tipo 60 centavos, mais ou menos, 40 e poucos. Não, quanto mais número comprava, ficava mais barato, era 47 centavos, 49 centavos. E quem comprasse mais número, ganhava R$500. Então, pô, eu pensei, eu tinha R$260. Eu vou comprar, se eu ganhar, eu volto e ganho um cashback. Né? E ainda concorra a um prêmio. Cara, eu digo pra ti que foi engraçado porque quando acabou, ele fechou a ação pra galera comprar, ele falou... Ele postou, botou meu arroba lá tal, no Instagram e falou, o Maio foi o que mais ganhou e tal. Ele me mandou o dinheiro, ele entrou em contato comigo, me mandou o dinheiro, no Instagram mandou o dinheiro, deu 10 minutos, ele falou, cara, eu errei aqui, tu não foi um. Eu postei que tu foi, o cara que mais comprou, e nisso um outro rapaz veio e me provou que ele comprou R$313 em número. Aí ele falou, cara, então assim, ó, fica a cargo de consciência tua. Se quiser me devolver os R$500 ou não, cara, fica na paz. Ele falou pra mim. Eu falei, mano, esse dinheiro não é meu, cara. Mandei de volta pra ele. Ele falou, cara, obrigado, tal, não sei o quê. E beleza. E ficou nisso. Aí eu falei, mano, aí eu mandei pra ele. Mas eu vou ganhar o prêmio, cara. O prêmio vai ser meu. E aí era uma sexta-feira à noite. Vim no Williams, Barbearia Santa Resenha. Cortar o cabelinho. Barbearia Santa aqui. E platinar. Que eu queria jogar um platinado. Um platinado muito louco. E aqui a gente tava aqui, tava eu, ele, tava o Zizo também, e a gente ficou aqui até, já tinha fechado. Passou do horário. Passou do horário, acho que já era 9 e pouco, porque ele tava, foi a época que o Will tava começando a querer botar muito platinado aqui, e eu tava sendo a cobaiazinha, sempre gostei de ser a cobaia dele nesse sentido assim, vou testar isso aqui, não sei o quê. E cara, do nada um número me mandando mensagem, não, começou a tentar me ligar, e eu olhei, o código de área era, eu não lembro o número, mas era do Espírito Santo. Eu falei, cara, alguma coisa tá errada? O cara era Deus. Presídio me falando que eu ganhei um gol. Código do Espírito Santo. E aí, código do Espírito Santo.
você vai receber uma palavra, uma revelação. Olha do Espírito Santo é o 777. Mensagem de texto diário. E aí eu negava, daí eu falei, eu puto aqui já. Pô, que esse número tá me ligando aqui, daqui a pouquinho uma mensagem, atende aí. O cara só falou, atende aí. Eu falei, não vou atender, quem que é? Não, atende aí. Eu falei, não vou atender. E aí, foi nessa, atende aí, eu não. Aí ligou em chamada normal. Aí eu vi que era chamada normal, porque sempre tava ligando em vídeo. Ligou chamada normal, eu falei, eu vou escutar a voz, né? Sei lá, hoje em dia, a tecnologia, o cara aceita uma ligação ali, o cara já tá dentro do teu telefone ali, fazendo... Agora tá passando o dedo em ti já. Vai ver, ele já tá fazendo um carinho aqui na tua orelha, assim. Ó, Cotonete molhado. Cotonete molhado. Caraca, você é velho. É tipo o Antônio Nunes, né? Enfim, e daí eu escutei a voz, ele falou assim, eu atendi, ele pegou e começou... Ele começou a falar assim, mas dá pra atender em vídeo aí? Dá pra atender? Eu falei, não, cara. Daí eu falei, tá, pode ser. Quando eu peguei... Até eu já tava irritado já, tanto que ele queria falar com o Mylon. Mano, aí eu peguei, joguei pro vídeo, quando eu falei, tá sacanagem. Daí eu já vi que era ele e tal. Aí ele, tu não tá na live não, porque ele fazia live pra transmitir o ganhador. Então ele botava lá os números que foi sorteado, porque o número sorteado dele era com a Lotérica Federal. Então o que saísse na Lotérica Federal era o número que foi sorteado lá. E aí tinha, sei lá, mais de 1.000, 10 mil, não sei, vários zeroinhos lá e tal. E aí ele pegou e falou, tu foi o ganhador e tal, tu não tá na live? Eu falei, não, cara, tô aqui, ó. Mano, e ainda tem no Instagram dele, fazer mexer, mas ele não faz mais ação, então não muda lá. Thalisson Santos Trader, acho que é. Reserva, Thalisson Trader Reserva, alguma coisa assim. Tem um vídeo ainda lá, desse dia, só buscar lá para 2022, ele fez algumas ações depois e parou já com a ação. Mas o Instagram tá lá ainda dele, Reserva, ele faz isso. E aí eu, tô aqui platinando cabelo com meu barbeiro, ainda filmei o Will, filmei o Zizo, tudo. E cara, aí voltando de fato ali a situação, eu falei assim, mano, eu saí daqui falando com o Will de coisa de Portugal. Tu teve a opção, né, do iPhone ou do 5 mil. Pilas, né? Eu pedi os 5 mil. Ele fez o Pix na hora. Na hora. Na hora ele fez o Pix, eu peguei e falei, cara, olha, real mesmo e tal. Eu falei, mano... Eu me lembro que eu aumentei o preço do platinado na hora. Na hora que eu vi, eu falei, pô, o pessoal tá ganhando dinheiro, dá pra cobrar. Vende shampoo, vende pomada. Meu. Não, e já entro nessa questão, né? Porque quando eu fui pra lá com a minha malinha de 10 quilos, jogaram os 2 cremes que eu tinha maravilhoso pra barba fora, porque passava de 100 ml, né? Era 120 ml. Era 120 ml. Jogaram fora. E o meu Rexona... ferrado, porém cheiroso. E o meu Rexona com modo econômico, que é aquele que tem um maisinho, tá ligado? Tem o Rexona Ultra. Ah, sim, tem a tara vermelha em cima. E um tarjinha econômico. Leve mais, pague menos. Jogaram fora? Jogaram fora também. Então, viu? Mentira, o Rexona te abandonou. Não, mas não era Rexona, era outros pais. Era outro. Que a gente fala Rexona porque Rexona não te abandona. Me abandonou. E, cara, cheguei em casa, comecei a pensar, falei, quer saber, meu irmão? Eu tô fudido. Eu tô ferrado aqui, meu. Tô ferrado ótimo, aqui, cara. Ótimo. Corrigiu legal. Corta. Aí eu... A produção tá embuchada de batatinha, não vai cortar nada. Ele tá cortando a batatinha com os dentes aqui já. E aí, cara, cheguei em casa, pensei no outro dia, falei, quer saber, meu irmão, vamos jogar. Aí eu fui na louca procurando passagem, porque tu precisa de passagem de ida e volta. Eu já tinha estudado antes tudo que eu precisava para apresentar na imigração, tudo mais, porque lá na época não tinha visto. Existia visto, tipo, nômade digital, existia visto se a empresa já te contratar se tu fosse com trabalho. Tá. Era um visto D3, existia vistos específicos. Mas para você se legalizar lá, normal, tipo, fui como turista, era tu ir como turista e ir lá dentro se legalizar. Dentro do browser que tem tudo. E eu já sabia tudo isso, tudo. Só que, valor de passagem, cara, era tudo acima de 5 mil, achava. Porque eu falei, cara, quando é que eu vou? Fiquei pensando... Aí tu procurando passagem, o Google começa a falar, ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí me apareceu lá 1, 2, 3 milhas promo. Não era nem só 1, 2, 3 milhas, era o promo. Que depois deu golpe, muita gente. Muita gente perdeu dinheiro lá. Eu consegui comprar uma passagem de ida e volta por R$ 2.225. Ida e volta? Ida e volta. E assim, você compra no dia e você só vai saber se você vai viajar, se eles conseguiram te encaixar 15 dias antes do dia que tu colocou lá pra viajar.
E é uma data flexível. Se botou dia 10, pode ser no dia 11, ou no dia 9, ou no dia 10. Eles que vão decidir. Entendeu? Como se fosse um encaixe pro... Encaixe. Tá sobrando lugar aqui, vamos meter esse cara aqui mesmo. Alguém desistiu. Era lá, o 1, 2, 3 Promo funcionava assim. Mas eu já sei falando, cara, tô indo embora. Já marquei um churrasco no meu aniversário, chamei o pessoal, tô indo embora. Falei com outro, saí, tô indo embora. Aí todo mundo, mano, mas não sei o quê. E porque muitos que estavam junto de mim sabiam tudo que eu tinha passado nos anos anteriores. E, cara, sério e tal. Eu falei, tô indo embora, mano, tô indo embora. Eu nem sabia se ia dar certo ou não, porque eles poderiam negar. Poderia ter tomado um golpe. 15 dias antes, exatamente 15 dias antes da viagem, eu botei pro dia 10 e eles colocaram minha passagem pro dia 9. Dia 9. Recebi o tique da coisa. Seria São Paulo, Angola, Luanda, Lisboa. E a volta a mesma coisa. 600 horas de avião. Não só de avião, cara, a escala. Horrível, cara, horrível. Então 8 horas, foi 8 horas. horas e pouco de avião de São Paulo pra Angola, pra Luanda. Fiquei 6 horas num aeroporto que nem Wi-Fi tinha nada. E que pra mim conseguir a senha do Wi-Fi de um lugar lá, eu tive que gastar 5 euros em uma cerveja e um pedacinho de pão. E não era euros. Aí ali eu já comecei a gastar Aí a euro. conversão né? fica pesada, né? Aí meu já amigo? comecei a gastar euro ali. Tu não ganhava em Eu euro não ainda. ganhava em euro. E, cara, aquilo ali eu já paguei uma senha de uma internet que travava um monte. Pra mim, pelo menos, ter o que fazer, porque 6 horas dentro. E assim, cara, as coisas lá meio precárias, tudo, enfim. É quase pior do que atravessar Blumenau na sexta-feira de pagamento às 6 horas da tarde. Quase pior. Quase. Podemos dizer que sim, pra sair do reino Se do não, Garcia, em se horário não de der, uma ligeira no cara, porque aquele banheiro lá, meu irmão, eu acho que tu ia preferir passar a Blumenau inteira no dia de Meu pagamento. Aquele banheiro tava estranho lá. Enfim. E aí depois ali foi 6 horas, depois mais 7 horas e meia, 7 horas e 40 de Luanda até Lisboa. Pra chegar lá e ser barrado e ficar 3 horas e pouco numa salinha, quase sendo deportado de volta pro Brasil. Porque a reserva do meu hotel deu errado por causa do cartão. Não sei que coisa que deu de erro. Aí eles pedem o que era, eu entreguei a folha do booking lá com o código, ele olhou e falou assim, tá cancelado. Eu falei, não, mas não pode? Não, tá cancelado. Eu falei, então eu acho outro lugar. Ele falou, aí, cara, eles começam a te caçar, começam a fazer várias perguntas. E ali o cara olhou pra mim e falou, cara, tu não tá vindo aqui pra turistar? Não tá vindo. E de fato eu fui, porque era barato. E pensando, cara, se eu realmente gostar, porque tem essa questão. Tanto que até hoje, muito brasileiro chega lá e dá 15, 20, 30 dias, um mês, volta, porque não se adapta. E eu fui em novembro, que era inverno. E lá o inverno é muito mais brusco que aqui. Então eu fui realmente com essa intenção de ficar, mas vendo se eu ia me adaptar ou não. Uhum. E daí fiquei na salinha lá 3 horas e meia e tal. Só que, cara, toda a viagem, desde eu sair de Blumenau até chegar lá e conseguir um hostel e dormir, foram quase 60 horas, foi 58 horas e pouco de tudo. Porque como eu tava com pouco dinheiro, só tinha a vontade, a coragem, a minha malinha de 10 kg e minha mochilinha, eu peguei, pra ficar mais barato, né? Peguei um ônibus daqui de Blumenau pra São Paulo, 11 horas de ônibus. Cheguei lá, peguei no dia 8. Exato, peguei no dia 8, aqui de noite. Cheguei lá 9 de manhã, passei o dia todo na rua pra pegar o voo, era de noite, acho que eram 7, 8 horas da noite. Pra daí ir pra Angola, depois ir pra lá. Deu todo esse trajeto até eu conseguir deitar e tomar um banho. Foram quase 60 horas sem um banho, cara. Meu Deus Eu do céu. estava colando assado. Eu já estava assado. Deixa qualquer um louco, né? Caraca, velho. Tava Foi assado. um teste de paciência, uma prova, então. Não, e fora que... Pra chegar lá e quase ser mandado embora. Não, atenção, né? E fora que assim, ó, se tu pegar... A gente conhece a história do Mylon. Já tava com o psicológico ferrado na época por conta de um monte de situação que tinha acontecido. Exatamente. Daí tu pensa o cara chegar nesse nível de estresse, de ter que passar por tudo isso e não ter a garantia se ia ficar ou não. Se poderia dar certo ou não. Porque Eu tu fui foi com cara e coragem só, né? Eu fui, cara. E assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui com pouco dinheiro mesmo, cara. Fui com pouco dinheiro mesmo. Coisa que, assim, teve gente que eu já vi com menos. Tu chegou lá com quantos euros? 270 na Wise, né? E 50 euros numa nota de 50 euros. Meu Deus. Mais ou menos 300 euros. Pra começar a vida num país diferente? Depois eu... Pois é, velho. Depois eu muita coragem, Depois eu cara. consegui uma pessoa que me arranjou mais, tipo, 1.000 e poucos reais. Que chegou lá, deu mais 100 e poucos euros.
E, cara, no total, vai lá, arredondando pra cima, 500 euros seria.